Olá, eu sou a Tid, especialista em colorimetria e correção de cor. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse medo que as pessoas têm da colorimetria, como fazer para perder esse medo. Então, principalmente, em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam uma coisa. A maioria das mulheres, quando elas procuram uma cor ou quando elas querem mudar o cabelo, mudar o visual, elas se espelham em novelas, sites de internet, fotos de revistas. Só que assim, elas se esquecem que essas pessoas, esses modelos, quando elas estão fazendo essas fotos e cenas de novelas, a cada cena e a cada foto que elas tiram, os cabeleireiros e maquiadores estão ali em cima, retocando a maquiagem, o cabelo, para que tudo saia perfeito, né? Porque, na verdade, o que essas mulheres têm em comum? Elas querem uma cor com brilho, elas querem ter cabelo hidratados, brilhosos, bonitos, assim como nas revistas. E aí é onde entra o cabeleireiro. Aí é onde entra o nosso bom senso para saber conversar com essas pessoas, conversar com essa mulher, para que ela entenda, né, essa situação. Como vai ser o dia a dia dessa pessoa? O que ela vai fazer em casa quando ela lavar esse cabelo? Então não podemos nos esquecer que existem agentes na água em que nós lavamos os nossos cabelos. Existem agentes no ar, onde nós estamos o tempo todo, que são poluição, cloro, existem metais pesados no nosso ar. Existem muitas coisas que fazem com que o cabelo desbote. Então, é importante que a gente entenda de colorimetria, entenda de fundo de clareamento, para que a gente possa orientar essa pessoa a ter uma cor de cabelo bonita e que essa cor não desbote, ou pelo menos não dure o maior tempo possível, certo? Então, existem vários fatores que estão envolvidos nisso, para que essa cor continue dessa forma, essa cor não mude. Então, quando uma cliente chega na sua cadeira, será que você já vai logo correndo e já prepara a coloração, já vai preparando tudo e tal, sem antes conversar com essa pessoa? Será que essa pessoa ela quer fazer a mesma cor que ela sempre fez? Será que ela não quer mudar, mas ela não pensou no que fazer? Às vezes, a gente dando só um toquezinho para essa pessoa e fazendo uma simples pergunta, a gente descobre o que ela realmente quer. Nós devemos parar de achar que a cliente vem todas as vezes passar a mesma cor e que ela quer sempre passar a mesma cor. A gente tem que parar de querer coisas fáceis e procurar o difícil, porque no difícil é que nós aprendemos. A gente não aprende fazendo coisas fáceis. Então, quando uma cliente chega, pergunta se ela quer a mesma cor da outra vez, pergunta se ela quer mudar alguma coisa. Dá uma sugestão, olha, umas mechinhas nesse cabelo, um ombre hair, olha, alguma coisa, ficaria muito bonito em você. Às vezes isso aguça, né, a vontade que a pessoa já está tendo lá dentro de mudar alguma coisa. Então nós precisamos aprender a conversar com os clientes. E para fazer isso, temos que ter entendimentos. Por quê? Porque a gente só pode falar sobre o que a gente sabe. Nós não podemos falar sobre o que a gente não sabe. Muito menos inventar coisas, não é? Então, para sabermos sobre isso, sobre a colorimetria, nós precisamos ter entendimento e conhecimento. O conhecimento, ele é libertador. E ele leva embora o medo, porque nós temos medo do que não conhecemos. A gente tem medo do que a gente não conhece. A partir do momento que o conhecimento entra na sua vida, você vai deixando o medo de lado, você perde a insegurança e passa a se tornar uma pessoa segura. E você demonstra essa segurança para a sua cliente. E isso é muito importante. Então, para você perder o medo da colorimetria, você precisa ter conhecimento e força de vontade de aprender. Porque não adianta a pessoa ficar falando que não consegue ou que é muito difícil, porque não existe nada difícil quando você deseja, quando você quer realmente fazer algo ou aprender alguma coisa. Todos nós temos capacidade. Todos nós temos a capacidade de entender a colorimetria. Então precisamos aprender sim.
né? Então, o medo vem do desconhecido, né? Por que você tem medo? Porque você desconhece. Então, se você aumentar o seu conhecimento sobre a colorimetria, você vai entender, sim. E outra coisa que as pessoas as pessoas acham dificuldade é a matemática. É a matemática da colorimetria. A colorimetria tem muitos números, é muito difícil porque tem muita matemática. Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu também nunca gostei de matemática. Eu nunca fui bem em matemática na escola. Quando eu era criança, eu detestava matemática. Era, para mim, a pior matéria que tinha. Eu não queria aprender matemática. Mas a gente precisava, tinha que fazer todas as matérias, né? Mas conforme eu fui crescendo e fui ficando mais velha, eu comecei a desenvolver o desejo por cabelo. Né? Minhas amiguinhas vinham em casa, eu queria cortar o cabelo delas, eu via aquelas franjas tortas, cabelo torto, e eu queria arrumar aquele cabelo. Então eu já fui pegando esse amor pelo cabelo. E eu tive sempre amor pelas cores, amor pelo cabelo loiro, né? Eu queria deixar o meu cabelo loiro, queria deixar os cabelos das pessoas assim, de cores diferentes. Eu admirava muito isso. Então, quando eu fiz curso de cabeleireiro, eu comecei a me desenvolver mais nessa área da colorimetria. Eu comecei a entender que eu deveria fazer colorimetria para entender melhor as cores e fazer cabelos loiros. Porque a procura maior que existe dentro de um salão de beleza são pelas cores. Então, não adianta você ser um cabeleireiro que só faz progressivas e escovas ou corta algum cabelo, porque você não vai se destacar na sua área. Você não vai se destacar como profissional qualificado se você não entender bem de colorimetria e fizer muitos cabelos de cores diferentes. Porque é isso que se destaca na profissão nossa. E hoje em dia a concorrência ela está cada vez maior, cada vez é mais profissionais, cada vez mais salões. E se você não se desenvolver cada vez mais e se destacar, você não consegue ser um cabeleireiro de sucesso. Você não consegue ter sucesso na sua profissão. Então, a colorimetria é muito importante. E a matemática, a gente aprende conforme formos aprendendo aos poucos. Então, para vencer esse medo da colorimetria e das cores, nós temos que aumentar o nosso conhecimento, em primeiro lugar, e em segundo lugar, a gente tem que treinar. Né? E como você vai treinar? Você que já fez curso de cabeleireiro, você deve se lembrar que quando fez curso de cabeleireiro, você começava a querer cortar cabelo de todo mundo, né? A gente quer cortar o cabelo das irmãs, dos filhos, dos vizinhos, das primas, a gente chama as pessoas e quer mexer aqui, quer mexer ali. E a colorimetria é a mesma coisa. Por quê? Porque você não pode treinar no cabelo da cliente. Né? Não pode, porque você vai estar cobrando um valor, né, pelo seu trabalho e você não pode cobrar para você treinar. Então, para você treinar, para você aprender, você tem que fazer serviços sem cobrar. Isso não tem jeito. Você vai ter que fazer isso. Então, a minha dica número 1 nesse treinamento é isso. Faça cabelo de pessoas conhecidas. Primeiro, faça algumas mechas. Tem dificuldade no papel? Faça umas mechas aqui em cima, no cabelo de alguém. Faça umas mechas só por baixo. Faça umas mechas só nas pontas. Você vai pegando esse treinamento, entendeu? Com o tempo, você já vai ter as mãos mais hábeis para você fazer mais mechas. Então, isso é importante. Outra dica é a cabeça de boneca. Existem cabeças de bonecas hoje no Mercado Livre, em vários sites, ou até mesmo talvez na cidade onde você mora, que você consegue comprar por um valor bom até. Não precisa nem gastar tanto com isso. E você vai treinar nesse cabelo. Passe uma cor, passe outra cor. Se você quiser só treinar, fazer mecha, passa um creme. Pega papel alumínio, passa creme ali dentro daqueles papelzinhos, só para você treinar como é que faz, como que você faz um eriçado. Então treine. Ou então passa a coloração mesmo, você vai mudando, você clareia, depois você escurece, vai mudando o cabelo dessa boneca, dessa cabeça de boneca, e você vai treinando ali.
Se você não treinar e não praticar, você realmente não vai conseguir perder o medo da colorimetria. É muito importante o treinamento, tá? Não se esqueça disso. Faça mechinhas. Quando você cortar cabelo, guarda no seu salão. Põe no elastiquinho aqueles pedaços de cabelo, guarda. Depois você vai, faz quando você estiver parado, faz mechas naquele cabelo. Puxa uma mechinha, faz um fundo de clareamento mais claro, outro mais escuro, outro um pouco mais escuro. E guarda aquilo ali para você comparar as cores, para você saber qual é o fundo de clareamento 8, qual que é o 9, qual que é o 10, entende? Então vão treinando, porque isso é muito importante para você perder o medo da colorimetria, tá? Além de cursos e de conhecimento, você precisa praticar. Então, toda vez que você fizer algum curso, pega uma cabeça de boneca ou pega alguém e treina aquilo que você aprendeu naquele curso, que com certeza você vai aprender e você vai praticar cada vez mais, tá? Uma outra dica que eu quero dar para vocês, que fizeram uma pergunta para mim também, são sobre os cabelos brancos. Então, eu tenho clientes que eu faço só mechas em fios brancos, uma média de 70 a 80 de fios brancos na cabeça, e a gente faz só mechas, e essa pessoa não usa coloração e fica muito bom. Então, nem sempre tem necessidade de esfumar a raiz e de passar coloração no cabelo que tem fio branco. Se você fizer muitas mechas baby lights, que são aquelas mechas bem fininhas, bem pertinhas da raiz e com bastante cuidado, não tem necessidade. Você pode estar passando até um tonalizante nessa raiz um pouquinho mais escuro do que você vai usar nas mechas, para dar um tomzinho um pouquinho amarelado nesses fios. Eles vão se misturar com as mechas e desaparecem. Eu tenho vários clientes que eu faço isso. Mas tem pessoas que não conseguem. Aparecer um fiozinho branco, ela já está desesperada e ela não quer. Então, você tem que passar a coloração. Então, eu tenho umas dicas de como fazer o cabelo branco, você conseguir cobrir o cabelo branco. A primeira é... Quando a dificuldade maior está aqui dos lados e aqui em cima, o que acontece? Às vezes você passa a coloração bem passadinho, com cuidado, depois você volta ali na frente, passa um pouquinho de novo, mesmo assim na hora que você lava e enxágua, fica um pouquinho de fiozinho aqui embaixo, dos lados. Então, aí eu tenho só uma dica. Pegue o tubinho de tinta puro, antes de você misturar lá na cumbuca, ponha no dedo só o puro já, com a luva, claro, passe a coloração pura em toda a parte da frente desse cabelo. Ela pura, o que acontece? A concentração de pigmentos e a concentração de amônia, ela está em maior quantidade. Então, ela já vai pigmentar aquele cabelo antes de você vir com a coloração. Depois, você prepara essa coloração e vem aplicando normalmente em todo o cabelo e em cima daquela coloração que você colocou aqui nessas pontas, né? Porque o tempo que você vai preparar a coloração já vai dar uns 5 minutos, 10 minutos, e aquilo ali vai estar pré-pigmentando aquele fio branco. Isso é algo que funciona bem, tá? Outra dica para cobrir bem fios brancos é você fazer uma pré-pigmentação. Essa pré-pigmentação, existe vários tipos de jeitos de fazer. Muitos misturam uma cor base com uma cor que tem nuance para ter uma maior cobertura de fios brancos. Tá, isso funciona. Funciona mais se você usa cor intensa. Todas as marcas têm cores intensas, tem cor natural normal. A cor natural comum, ela tem um zero depois do ponto. Uma cor intensa, normalmente ela tem 2 zeros depois do ponto. Exemplo, 7.00. Algumas existem números, letras. A que eu uso, por exemplo, tem NI, ponto NI, que significa natural intenso. Essas colorações, elas são específicas para fios brancos, para cabelos brancos. Então, elas têm um pigmento mais forte para que seja pigmentado melhor e tenha uma cobertura de brancos maior. Então, é aconselhado usar esse tipo de cor base, de tom natural, quando tem fio branco. Mas, às vezes, mesmo você fazendo isso, misturando metade da cor base com a metade da que tem nuance, ainda acontece de ficar alguma transparência
nos fios brancos. O que acontece? Quando são cores claras, se você usar a OX de 20 volumes, o que vai acontecer? O fio que está ali preto, ele não vai clarear o suficiente como o fio branco, o fio que já está branco, ele já está branco. O que está preto do lado do branco, ele não vai clarear o suficiente para ficar a mesma cor do branco. Então, por isso dá a impressão de transparência no fio branco. E você acha que os fios brancos ainda estão aparecendo. Mas não, foi o fio preto que não descoloriu. Então, se você usar uma OX 30 volumes, por exemplo, com a coloração 7, coloração 8, o que vai acontecer? O fio branco, o fio preto vai conseguir descolorir um pouco mais e vai se igualar com o fio branco. Então, isso é uma dica também. Uma dica mais drástica, quando eu vejo que não tem como colorir aquele cabelo, é fazer primeiro uma pré-pigmentação. O que eu faço? Eu preparo somente a cor base, 700, 800, 600. Eu preparo só essa cor base e com a OX e aplico em toda a raiz desse fio, em toda a raiz desse cabelo e dessa cabeça. Só a cor base. Depois de 10 minutos, você mistura, faz uma nova mistura, pode ser naquela cumbuca mesmo, com a cor que tem nuance desejada, a nuance desejada. Você vai aplicar aquela cor, você vai preparar aquela cor e você vai vir aplicando da parte de trás, porque normalmente a gente começa de frente, certo? Você vai de frente para trás. Aí depois você começa aqui de trás a aplicar novamente, tanto na raiz mesmo, em cima daquela coloração que você já fez. Você vai aplicando, massageando e puxando talvez um pouco para as pontas, com a cor que tem nuance. E aplica novamente em toda aquela raiz. Aí você deixa o tempo necessário da coloração. Quando você faz isso, o que acontece? A raiz vai ficar mais pigmentada. E quando essa raiz fica mais pigmentada, o fio branco ele desaparece. Então, essa é uma dica muito boa também para cobertura de brancos, tá? Porque realmente tem cabelos brancos que facilmente são cobertos. Que cobre-se até com coloração, até tonalizante já cobre, mas alguns não. Então, esses que forem mais resistentes, você faz isso, que vai ser muito bom, tá? Então, vai ficar muito mais fácil, tá? O que eu quero falar com vocês agora? Sobre fundo de clareamento. Eu vou explicar para vocês mais uma vez sobre fundo de clareamento. As pessoas confundem um pouco sobre fundo de clareamento por causa das melaninas, né? Então, assim, existem 3 cores primárias, todos nós sabemos que são azul, vermelho e amarelo. Ou seja, eumelanina, feomelanina e tricosiderina. Só que existe um mito que em todos os cabelos existem essas 3 cores, e isso não é verdade. Existem 2 cores em um cabelo. Ou é a eumelanina e feomelanina, ou é a tricosiderina e a eumelanina. Quando você aplica uma descoloração nesse cabelo, o fenômeno do clareamento começa a acontecer. Então, o que é fundo de clareamento? O fundo de clareamento, ele é a primeira cor que aparece após a descoloração. Então, as pessoas confundem um pouco isso. Esse aqui, eu vou até pôr o óculos para eu não me confundir, conversar direitinho com vocês e explicar. Qual é o fundo de clareamento de cada cor? Preste bem atenção. O fundo de clareamento do preto é vermelho muito escuro. O fundo de clareamento do castanho escuríssimo qual é? Vermelho escuríssimo. Ou seja, cada cor ela vai atingindo um fundo de clareamento, depois outro, depois outro, depois outro. É um fundo de clareamento de cada vez.
até chegar no louro extra claro, que é o número 10, onde fica o amarelo platino. Então vejam bem, a maioria dos cabelos que nós descolorimos, ele chega até o tom 9, que é o louro claríssimo. As pessoas me perguntam muito sobre platinar um fio. Para platinar um cabelo, você tem que chegar até o tom 10. E depois você aplicar um tonalizante para que você dê cor e pigmento para esse fio. Porque a descoloração, o nome já diz, descoloração. Então é descolorir, é tirar cor. Depois que você tira a cor, você deve aplicar cor, certo? E que você vai aplicar uma cor com o tonalizante. Entendam isso. Eu não sei por que os cabeleireiros eles têm tanto problema em usar tonalizante, relutam tanto em tonalizante e querem usar coloração para tonalizar um cabelo. Só que entendam uma coisa, se um cabelo ele não atingir o fundo de clareamento correto, ele não vai durar essa cor não vai ter durabilidade. Você pode colocar o melhor tonalizante, a melhor coloração que for, a mais caro que tiver, mas não vai ter durabilidade. Esse cabelo ele vai desbotar. É melhor que você erre, quando você usar um cabelo, estiver fazendo uma descoloração, é melhor que você erre por mais do que por menos. Porque se você clarear muito um cabelo, você pode aplicar um tonalizante e escurecer um pouco esse fio. Mas se você clarear pouco e você tirou do papel alumínio, misturou tudo aquilo ali, não tem mais jeito. Então entenda uma coisa, preste muita atenção sobre o fundo de clareamento e entenda que dentro da colorimetria isso é algo que você precisa entender muito bem sobre o fundo de clareamento. Porque se você não atingir o fundo de clareamento correto, essa cor não vai ter durabilidade. Essa cliente vai voltar reclamando do cabelo, esse cabelo ele vai ficar laranja de novo e ela não vai querer voltar de novo para fazer esse trabalho com você. Entendeu? Então, o fundo de clareamento, ele deve ser atingido até o tom 9 para esse cabelo ficar muito claro, ou seja, louro extra claro. Aplique um tonalizante 10 ou 9 nesse cabelo apenas para pigmentar esse fio e ter mais durabilidade, maior durabilidade. Por que tem maior durabilidade? Porque a coloração ela contém amônia. Quando você faz uma descoloração, esse cabelo ele vai atingir uma alcalinidade e um pH muito alto. E as escamas desse cabelo, as cutículas, elas estão abertas com a descoloração. Se você aplica mais amônia ali nesse cabelo, que é o que tem dentro da coloração, esse cabelo vai ficar muito mais frágil. Ou então, o que você faz com aquela coloração? Você deixa uns 5 minutinhos ali, 2 minutinhos, 3 rápido, com medo de atingir o fundo, porque você não quer que mexa no fundo do cabelo. Se você deixar a coloração ali mais um tempo, o cabelo vai ficar marrom. O cabelo que está natural e não foi descolorido vai ficar marrom, se não ficar laranja. Então você passa a coloração ali durante uns minutos, acha que ficou lindo, ficou. Mas ela ficou linda de momento. Tá? O tonalizante, ele não tem amônia, ele não tem o veículo. Ou seja, o condutor que abre as cutículas do cabelo até chegar ao córtex, para que seja retirado o pigmento dali de dentro. Então, quando você faz uma descoloração, as cutículas estão abertas, você aplica o tonalizante, os pigmentos do tonalizante vão se fixar ali naquele cabelo, porque ele está descolorido. Então, você vai aplicar o tonalizante, vai deixar o tempo de pausa necessário, de acordo com cada marca que pede para você na caixinha. Vai estar escrito ali quanto tempo que tem aquele tonalizante, 20 minutos, 25 minutos.
ele vai trabalhar naquele cabelo ali, naquela descoloração, esse tonalizante. Aqueles pigmentos, eles vão penetrar ali, eles vão trabalhar ali. Depois você passa uma máscara, você hidrata, você cuida daquele cabelo e ele vai sair brilhante do seu salão. Aquela cor vai durar mais tempo. Ela vai voltar para fazer um tratamento, voltar para hidratar e reconstruir, e você vai cuidando desse cabelo. Entende? Então é essa a importância de ser usado tonalizante quando você faz uma descoloração. Essa é a importância de você atingir o fundo de clareamento correto numa descoloração. Eu recebo muitas perguntas sobre isso. Ai, qual tonalizante? Como neutralizar? Mas se você não atingir o fundo de clareamento correto, de acordo com a cor desejada, não adianta. Então é muito importante você entender sobre fundo de clareamento, tá? Isso é muito importante mesmo. Não tem como dizer que dentro da colorimetria isso não é importante, tá? Outra coisa que nós vamos conversar: cabelos com definitivas e progressivas, ou seja lá o que for. Posso aplicar coloração nesse cabelo? Faço mechas nesse cabelo antes ou depois? É o seguinte: se você fizer mechas depois da progressiva, o ideal seria ninguém fazer progressiva, né? Nós sabemos isso. Mas o que acontece? As pessoas, elas querem fazer progressiva porque elas querem o cabelo liso. Então, isso é algo que nós temos que ter em mente. Faça progressiva na sua cliente se ela desejar o cabelo liso, porque progressiva, botox, definitiva, seja lá o que for, não hidrata cabelo. Isso é um mito. Isso é um mito. Então, faça progressivas em último caso, quando a pessoa realmente quer um cabelo liso e ela gosta do cabelo dela liso, não adianta. Então, você vai fazer uma progressiva nesse cabelo. Mas como fazer uma progressiva? Antes ou depois da descoloração? Depois da descoloração, tá? De preferência até uma semana depois. Não faça junto, porque vai fragilizar esse cabelo. E esse cabelo fez progressiva, ele tem que ser tratado, ele tem que ser feito hidratações neles, ele tem que fazer nutrição nele. Não é porque fez progressiva que não vai precisar hidratar e nem cuidar. Isso é algo que a gente tem que ter em mente e pôr na cabeça das nossas clientes. Acabar com esse mito de que progressiva e botox hidrata cabelo, tá? Porque a função deles é alisar. Então, o que fazer? Eu posso passar a coloração depois? Não. Se você aplicar uma coloração depois de um cabelo que acabou de ser feito progressiva, aquele efeito de progressiva ele vai diminuir. Se não, ou se você vai tirar a progressiva. E acabou de fazer química, você vai pôr uma progressiva que tem amônia, ou definitiva, que tem o triglicolato de amônia. Então, ele já foi aplicado uma amônia. Você passa a coloração em cima, vai fragilizar. Não é aconselhado passar coloração assim que fez progressiva. Tonalizante, você pode passar? Pode passar. Então, se aquela progressiva que você acabou de fazer desbotou muito aquele cabelo, a cor mudou ou ficou amarelado, use um tonalizante para neutralizar aquela cor. Aí o cabelo vai ficar bonito e não vai ter problema nenhum. Banho de brilho, me perguntaram já sobre banho de brilho. Eu até tinha esquecido sobre essa técnica de banho de brilho, porque é uma técnica que realmente a gente não usa mais hoje em dia. Qual era a função do banho de brilho antigamente? Era usar uma tonalidade, era dar uma cor no cabelo de uma maneira mais suave, que não fosse uma coloração em si. Mas veja bem, a coloração que ela é usada para fazer o banho de brilho, misturado com cremes e algumas outras coisas mais, não importa, ainda tem amônia naquela coloração. Se você pôr coloração dentro de um creme, vai ter a amônia ali misturada naquele creme. Ela vai ficar um pouco mais fraca? Vai ficar um pouco mais fraca, mas ainda vai conter amônia. Então, não é aconselhado.
use tonalizante, tá? Porque na época em que era usado banho de brilho, não existia tonalizante, era só coloração. Então, hoje em dia, nós temos recursos e técnicas melhores do que o banho de brilho. E a gente precisa entender que a gente tem que avançar o tempo. A indústria cosmética, ela avança muito cada dia que passa. Então, técnicas que eram usadas 30 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás que sejam, existem hoje técnicas bem diferentes. Então, nós temos que acompanhar essas técnicas, porque a tecnologia ela vem melhorando. Hoje em dia, existem colorações com baixa concentração de amônia, que você abre um pote, no pote, na cumbuca, aquela coloração, e nem cheiro, muitas vezes, não tem de amônia naquela coloração. Então, nós temos que acompanhar, usar produtos de qualidade, usar produtos bons para fazer uma coloração, usar coloração profissional, usar produtos profissionais, porque eles têm uma tecnologia mais moderna. As colorações de hoje têm baixa concentração de amônia, e mesmo assim tem uma durabilidade boa e tem uma cobertura de brancos bom, porque a tecnologia é diferente do que as colorações que estão sendo usadas na perfumaria e que são feitas para o público. Então entendam isso, a coloração que ela é feita para o público, para ser colocada na perfumaria, é diferente da coloração que é feita para ser vendida dentro do salão e usada dentro do salão de beleza. Por quê? Vou explicar. A indústria cosmética, ela investe num produto, ela investe numa pesquisa. Então o que ela faz? Ela gasta com o cientista, com o químico, ela gasta com produtos, com matéria-prima, para ser feito um produto. Aí aquele produto não ficou tão bom. O que essa indústria vai fazer? Vai jogar aquele produto fora? Vai jogar aquela técnica ou aquela receita fora? Não. Ele vai colocar ela com um valor mais baixo na perfumaria para o público comprar, tá? Isso que eu estou contando aqui é uma realidade que existe dentro da indústria cosmética. E qualquer pessoa que entende um pouco de cosmética e um pouco de química, eu já fiz cosmetologia, tá? E eu sei o que eu estou falando. O produto que é usado, que é feito com matéria-prima de maior qualidade, com valores maiores, ou uma pesquisa mais bem feita, aquele produto ficou ótimo, ficou muito bom, vamos embalar esse produto e vamos mandar para os salões de beleza, vamos usar essa coloração, vamos mandar essa coloração, ou seja lá qual produto que foi feito, com um valor agregado ao que foi gasto, para ser usado dentro de um salão de beleza. Vocês entenderam a diferença do produto que é colocado lá na perfumaria para o público, do produto que existe dentro de um salão de beleza, que você paga um valor mais caro, porque você sabe que aquele produto é melhor do que o que está vendido na perfumaria, sendo vendido na perfumaria? Então, você que é profissional cabeleireiro, e até mesmo vocês que são clientes também, ensinem isso para suas clientes, tá? Porque as pessoas precisam começar a entender isso. Que o que a gente usa dentro de um salão de beleza tem que ser diferente do que é vendido lá na perfumaria para o público. E o porquê dessa diferença, tá? Então, vamos usar dentro do nosso salão produtos que tenham uma boa tecnologia, produtos que tenham a tecnologia moderna e vamos usar isso no nosso salão e na nossa vida, tá? Isso é muito importante vocês saberem, isso é muito importante vocês entenderem e saberem explicar isso para as clientes. Entendeu? Então aqui eu já expliquei para vocês sobre as progressivas e o que se pode fazer depois das progressivas. Isso é muito importante que a gente saiba. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido bem, que vocês tenham gostado desse vídeo. E por hoje é só. Até uma próxima.